paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um encontro com Deus. Que Deus, na sua infinita grandeza, na sua infinita misericórdia, esteja sobre a sua vida, te abençoando, te dando grandes vitórias. Antes de nós começarmos, eu quero aqui chamar as minhas netas, Luísa e Richelle, para dar um oi aqui para vocês. As minhas lindas, preciosas, ali está a Richelle, aqui está a Luísa, ali está o neto. Olha, o neto, a Luísa, a Richelle, olha que lindos, meus lindos netinhos. Tá bom, agora pode ir, deixa a vovó. Deixa a vovó fazer a live. Tchau, tchau. Licença, agora deixa a vovó ficar quietinha, tá bom? Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, nesta noite eu não vou estar pregando a palavra do Senhor, mas vou estar aqui testemunhando de algo que o Senhor fez, que é também como uma pregação. É uma grande vitória que o Senhor me deu em meio a um grande sofrimento também. Há alguns anos atrás, eu não sei, eu creio que deve ter uns 15 anos atrás, eu creio que seja isso, 12 a 15 anos atrás. Eu tive uma revelação do Senhor, onde tinha uma árvore e um galho era cortado daquela árvore. Eu entristecia e sentia muita dor em meu coração ao ver aquele galho sendo cortado. Mas eu ouvia a voz de Deus dizendo, é necessário. Falei, amém, então se é necessário, seja feito o teu querer. E eu voltei daquela revelação, glória a Deus. Irmãos, eu tenho um filho, o nome dele é Marcos Roberto Gondim. E ele, nessa época, morava em Goiânia. Nós morávamos aqui em Corumbaíba. E eu sempre falando do amor de Deus para ele, mas ele não conseguia chegar, né, até aos pés do Senhor, porque ele tinha ali ainda as carnalidades, né, as vontades da carne, e muito jovem, muito bonito. Estava naquela fase de conquistar, né, conquistar as coisas deste mundo. E eu falava para ele do amor de Deus, ele falava, mãe, não fala isso agora, não é tempo. Eu falei, amém. Dei uma Bíblia para ele levou essa Bíblia com ele. E ali ele sempre olhava a palavra de Deus, mas ele não conseguia ainda fazer um compromisso, né, com o Senhor. Mas eu sempre em oração, sempre ali buscando por ele. E o Senhor me deu essa revelação. E eu falei, meu Deus, é algo com Marcos Roberto. E ele estava em uma época que ele estava ganhando muito bem. Ele tinha esqueci agora. Uma agência de turismo, onde ele enviava as pessoas para fora do país. Então estava ganhando bem, tinha seu apartamento, e parecia uma mansão ali em Goiânia. E tinha outro apartamento em Caldas Novas. Tinha muitos bens, estava com alguns imóveis. E estava assim, andando de avião, tudo levando as pessoas, fazendo ali aquele trabalho. E eu sempre em oração, clamando ao Senhor. E o Senhor me deu essa revelação. Um dia eu estava na minha área e o meu filho Richelle, que é o mais jovem, o mais novo, e eu estava com angústia muito grande no meu coração. E eu cheguei ali, ele chegou na área onde eu estava, pegou o violão. Eu falei, Richelle, eu estou sentindo uma tristeza muito grande na minha alma. E ele começou a tocar o violão e começou a louvar. E saiu um louvor assim, se estás chorando. E eu falava, dê glória a Deus. E ele, se atribulado,
dê glória a Deus. Se estás cansado, dê glória a Deus, pois Ele te vê e jamais esquece os seus. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo o teu lamento. Quem, irmão, essa é a hora, levante a mão, receba a vitória. Este louvor surgiu ali na hora. Deus nos deu esse louvor ali. Hoje ele é gravado. O Senhor me deu essa bênção de gravar esse CD com alguns hinos, que cada um deles tem a sua história. Depois eu vou estar aqui contando para meus amados irmãos como Deus é tremendo e poderoso. Vocês acham que esse louvor veio de qualquer maneira? Ele veio do coração de Deus. O Senhor já estava me preparando para algo que viria muito forte na minha vida. Irmãos, passaram-se alguns dias, o meu filho esteve em casa, o Marcos Roberto. Ele esteve ali e ele disse: mãe, eu tenho isso, está tudo registrado. Os papéis estão em tal lugar assim. Se acontecer alguma coisa comigo, está lá tudo organizadinho, vai ficar tudo para a senhora. A senhora quer ser uma serva de Deus, a senhora é uma serva de Deus, a senhora quer fazer a obra, e eu vou deixar tudo isso. E eu fiz ai meu Deus, me foge a memória os nomes. Eu fiz um seguro para deixar para a senhora também. E então a senhora vai ficar bem. Eu falei: meu filho, eu não quero isso, para de falar isso. Abracei ele, falei: para, Marcos. Ele me afastou dele e falou: mãe, por favor, já está tudo resolvido. E eu comecei a chorar e ele saiu. E eu falei: eu não aceito isso. Que isso? Não, meu filho está falando que vai morrer e que vai deixar as coisas dele para mim. Não aceito isso. Aí eu corri até a casa do meu pastor, chorando, mais uma irmã de igreja, a irmã Eliene, também uma pessoa abençoada, mora aqui em Corumbaíba também, congrega ali na Assembleia de Deus, na Missão, casado com o irmão Jalinho, gente abençoada, mulher e homem de Deus. E ali eu fui com ela ali na casa do nosso pastor. Nessa época ela ainda estava solteira, ela não tinha casado com o irmão Jales ainda, e nós fomos ali, nós éramos ali. Eu ainda continuo sendo da igreja pentecostal Deus e Amor, e ela ficava ali comigo também. Hoje ela é da Assembleia de Deus, onde ela congrega juntamente com o esposo dela. Então nós fomos ali e o pastor orou, o irmão Francisco, na época, marido da irmã Júlia. Então ele orou e falou: olha, irmã, realmente está para acontecer alguma coisa com ele, mas não vai ser morte, mas alguma coisa vai acontecer. Então, meus queridos irmãos, eu voltei para casa, chorando muito, coloquei na presença do Senhor. Irmãos, me parece que foi 2 ou 3 dias, se eu não me engano, ou foi no outro dia, não me lembro bem. Ele foi fazer uma viagem ali em Catalão, sobre esse negócio, sobre os negócios dele. Fui lá ver um cliente para viajar. E na volta, quando ele estava voltando, eu me lembro que meu filho, o Charles, que é o do meio, eu tenho 3 filhos, o Marcos, o Charleston e o Ricelli. Então o Ricelli que Deus deu o louvor para nós. O Charles é que ia viajar com ele, mas aconteceu um imprevisto, não teve como ele viajar. Foi então o primo dele na frente com ele, o Renato, e foram mais 4, parece que eles estavam em 6 no carro. E eles foram até Catalão. Eu acho que na volta eles passaram ali em uma cidadezinha pra cá de Catalão, onde estava tendo um jogo. Acho que foi ali
que ele pegou esses outros 4 que estavam com eles quando eles estavam voltando. Na volta, meus queridos irmãos, houve um grave acidente. Houve um grave acidente. O carro perdeu a direção. Esse carro, ele voou tão alto que cortou até um galho de árvore que estava acima. E eu lá em casa, deitada lá na minha rede, lá na área, senti uma dor muito grande no meu coração. Irmãos, e quando eles estavam ali, aquele acidente terrível, onde o primo dele que estava no banco da frente com ele, morreu ali. Os meninos que estavam atrás, um perdeu a orelha, outro os dentes. E o meu filho, naquele acidente, uma parte do carro caiu em cima da perna dele. E aquela perna teve que ser amputada depois. E eu ali em casa, quando eu recebi a notícia, eu pensei que ia desmaiar. Eu fui para trás assim, e o meu pastor que me ligou falou: irmã, você ficou sabendo? Teve um acidente assim, assim. E naquele dia, naquela hora do acidente, quem estava vindo e que parou, os primeiros que encontraram eles no meio do asfalto, a minha pastora, a mulher do irmão Francisco. E de lá, ela já entrou em contato com ele e falou: é o filho da irmã Marlene. Aleluia, glória a Deus. E quando o meu pastor me disse isso, eu senti que eu ia desmaiar. E de repente eu senti um anjo do Senhor me segurando ali, para que eu não viesse cair. Me deu uma fortaleza tão grande. E eu falei: Paulo, foi meu marido, Paulo, aconteceu um acidente, que o Marquinhos está lá no meio do asfalto, lá tem mortos, já tem morto lá. E o Paulo: o que é isso? Eu falei: calma, calma, vamos lá. Como que nós vamos? Eu falei: não sei, vamos lá. Eu falei: Senhor, me dá força. Irmãos, o Senhor me amparou de uma maneira tão tremenda, tão gloriosa. E eu fui. Entrei no carro com meu esposo, nós fomos. Quando nós já estávamos para sair da cidade, para ir lá onde nós já escutamos o barulho do bombeiro, né? Já estava trazendo as pessoas. Aí um amigo parou e falou: não, eles já estão lá no hospital. E aí nós chegamos no hospital. Ali a mãe do menino que havia morrido já estava ali em desespero, chorando. As mães já estavam chegando ali e o hospital estava cheio, aquele barulho do bombeiro. E eu perguntei: e o meu filho? Ele falou: está lá dentro. Aí eu falei: e agora, Senhor, o que eu faço? Eu não podia ver nenhum sangue, não sei matar uma barata. Agora que eu já estou aprendendo a matar barata, mas eu não matava nenhuma barata. E entrei. O Senhor vai e entra. E eu entrei. No meio daquela multidão, aquele povo todo chorando, e eu entrei. Quando eu entrei lá onde ele estava, a perna dele já estava enfaixada. O nariz dele assim cheio de terra. E ele falou: mãe, eu falei: meu filho, você já entregou sua vida para Jesus? Primeira coisa que eu falei. Ele falou: já, mãe. Lá no asfalto mesmo eu entreguei. Eu falei: você já orou o Salmo 91? Porque quando eu dei a Bíblia para ele, ele decorou o Salmo 91. Ele falou: já. Eu falei: então vamos orar de novo. Nós oramos ali o Salmo 91. Nisso já veio chegando o enfermeiro e falou: nós vamos levar ele para fora, vamos levar ele para Goiânia. Está perdendo muito sangue e nós temos que levar ele para Goiânia. Eu pensei: e agora, o que eu faço? Eu falei: você quer que eu vou com você, meu filho? Ele falou: quero. E eu entrei dentro da ambulância com ele lá atrás. Irmãos, nós fomos daqui a Goiânia, eu cantando e conversando com ele. Ramanto e defaste condarabaxé. Aleluia. E eu clamava ao Senhor, eu orava e eu louvava. E eu não sabia que a gente tinha que manter a pessoa acordada. E eu falava: meu filho, Marcos Alberto, onde você está indo? Volta aqui, rapaz. Tu és um guerreiro do Senhor. Deus te carabaxere. Deus tem uma obra grandiosa na sua vida. Volta. E ele voltava. E depois ele me contou. Ele contou que
Ele estava num lugar bem gostoso, uns lençóis branquinhos, e ele queria muito dormir. Mas que uma voz falava para ele: acorda, Marcos Alberto, olha para sua mãe, joga um beijinho para ela, você não pode dormir, olha para sua mãe, a sua mãe está te chamando. E ele abria os olhos e falava: mãe, falava: oi, meu filho, vem cá, guerreiro, vai não, vem cá. Mas teve um momento, ele deu algumas paradas cardíacas ali dentro daquela ambulância, até chegar em Goiânia. Ele falava: mãe, vai demorar muito, eu sei, eu conheço essas estradas aqui tudo, nós estamos... Não, meu filho, os anjos estão colocando as asas deles aqui, e nós estamos sendo levados pelos anjos, agorinha nós vamos chegar. Nós pensamos em parar em Caldas Novas, mas aí ele falou: não, vamos embora. Eu falei: então vamos embora, vamos prosseguir, Deus vai conosco. Deus me deu um louvor dentro daquela ambulância. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, e nós fomos, chegamos lá, já foi, os médicos já estavam esperando, nós já fomos entrando lá para dentro. Nós fomos entramos lá para dentro, já foi colocando sangue nele, e ele foi voltando a viver. Alamanto, ele faste, candarabaxé. Depois eu tenho outro testemunho para contar o que aconteceu, aí já foi comigo. Outra bênção que o Senhor deu, através de eu ver ali a vida dele vindo, através daquele sangue que foi colocado nas veias do meu filho ali, eu vendo a cor dele voltar, porque eu tinha perdido muito sangue. Esqueci de falar para os irmãos, quando eu estava dentro da ambulância, o sangue saía tanto que o meu chinelo foi ficando cheio de sangue dentro ali da ambulância. O homem que estava dirigindo a ambulância falou assim: mas essa mulher é mãe desse menino, e ela tá desse jeito, cantando? Eu nunca vi isso. Olha a força de Deus, porque eu nunca pensei que eu poderia resistir, que eu poderia passar por uma situação daquela. E eu tenho muitos testemunhos maravilhosos para contar da glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. E ali, irmãos, ele tomou ali aquele sangue, aí foi levado para a sala de cirurgia, e eu ali orando. Aí quando ele foi para entrar na sala de cirurgia, eu fiquei na porta da sala de cirurgia, fiquei lá de fora na porta, de joelho. Aí o médico chegou, falou assim: mãe, me perdoa eu te incomodar, mas o caso do seu filho é a amputação. Aquele homem de branco. Eu falei: é necessário, doutor? Ele falou: é necessário. Eu me lembrei da revelação que eu tive, do galho sendo cortado. E eu esqueci de falar para os irmãos, e aparecia um homem de branco e falava para mim. Eu falei assim: tá doendo muito. Aí ele falava para mim: mas é necessário. E quando eu perguntei para o doutor, aquele homem ali de branco, significava aquela visão, né? Deus se mostrando como médico do meu filho, se mostrando ali naquilo que eu ia passar, que ele também iria. Aí eu perguntei para o doutor: é necessário? Ele falou: é necessário. Amém. Assinei, porque tinha que assinar lá. Assinei para que eles pudessem amputar a perna dele. E saí para lá e continuei a orar. As horas passando e eu ali orando. Ali o Senhor me deu uma visão. O Senhor me mostrava ele saindo do Icarabaxanda, Rabalabastérias, Riki, Onde, Coma, Nagachai. E o Senhor me mostrava ele saindo dali sem a perna, mas alegre, feliz. Aleluia. E eu falei: meu filho não vai morrer. E ali a irmã Liane estava ali comigo também. A irmã Liane foi comigo. Foi comigo não, foi em outro carro. Meu marido estava ali comigo. E eu falei para eles: meu filho não vai morrer. Deus me mostrou ele aqui agora, alegre, tranquilo.
E assim foi. Quando falou que ele estava saindo da sala de cirurgia, nós já fomos correndo lá para a porta. E ele saiu, já saiu rindo. Saiu tranquilo, alegre. Chegando lá no quarto, ele já fez uma brincadeira com o outro também que tinha amputado a outra perna. Ele falou, agora nós vamos gastar pouco. Nós vamos comprar a parte de sapato em parceria, porque aí você fica com um pé, eu fico com o outro, fazendo brincadeira. Meu filho nunca percebeu. Ele falava pra mim, mãe, eu não vejo que eu não tenho uma perna. Mãe, melhor entrar no céu faltando uma parte do corpo do que ir com todos os seus órgãos, todos os seus membros para o inferno. Meus irmãos, Deus esteve tão tremendamente conosco. Quando nós fomos lá para o apartamento dele, eu fiquei olhando. Era uma mansão o apartamento dele, no 3º andar. Uma mansão. E eu olhava e pensava, que adianta tudo isso, meu filho desse jeito. Mas foi necessário, amém. Irmãos, ali foi noites em claro, porque deu uma infecção muito grande na perna do meu filho. E outra, quando eu vi ele saindo da sala de cirurgia, eu achei diferente, porque Deus tinha me mostrado a perna dele menor do que estava. Ah, mas amém, né? Certamente, não sei. Aí esse menino deu uma infecção nessa perna, e meu marido ia com ele para o hospital fazer o curativo, e ele sofreu muito. Quando o médico disse, olha, vai ter que fazer uma outra cirurgia, porque a infecção está passando para outra perna, é perigoso ele perder a outra perna também. E aí então, quando foi dada essa notícia lá, já levaram ele para o médico. O Senhor, nós estávamos lá na cozinha, no apartamento dele. Eu falei assim, Deus está falando alguma coisa comigo sobre Marcos Roberto, está acontecendo alguma coisa. Aí ela falou, liga para lá, aquela namorada dele na época, falou, liga lá no hospital. Eu falei assim, não. Liga pro Paulo, não. Eu vou conversar com quem está conversando comigo. Eu entrei pro quarto e falei, Senhor, fala. Aí eu falei, mas espera, me dá um tempo, me dá força, Senhor, me dá força para o Senhor me falar o que está acontecendo. Aí fiquei um pouquinho assim, esperando a força do Senhor me vir sobre mim, mas ela veio. Aí eu falei, pode falar, Senhor. Aí ele falou assim, lembra da visão que eu te dei? Que a perna era menor, ele vai passar por uma outra cirurgia, vai ter que tirar mais um pedaço. Isso me deu uma força, eu falei, amém, Senhor. Glória a Deus, amém. Levantei, cheguei na cozinha e falei, o Marquinhos vai passar por outra cirurgia. Aí chegou um amigo dele, falei, vim buscar a senhora, porque o Marquinhos, eu falei, ele vai passar por outra cirurgia. Ele falou, como é que a senhora sabe? Eu falei, Deus havia me falado. Fui pra lá, eu e a namorada dele, nós fomos pra lá, e lá nós passamos a noite fazendo essa cirurgia. E o médico chegou e falou assim, mãe, não vai embora, fica aqui. Eu falei, abracei com o doutor e falei, olha, doutor, vai dar tudo certo, Deus já me mostrou tudo, vai dar tudo certo. E de lá orando, enquanto o doutor fazia a cirurgia, Deus me colocava ali, com a presença do Espírito Santo, ali juntamente com o doutor, mostrando os lugarzinhos onde que era para entrar, na veia que quase deu problema, e ali foi aquela cirurgia abençoada. E o meu filho então ali saiu com a perna do jeito que eu tinha visto na primeira revelação. Meus amados irmãos, foram dias de luta e de prova. Mas aí depois que ele tirou esse outro pedaço, aí acabou aquelas dores, aquelas noites de sono que nós ficamos, ele nervoso, eu chorando, vendo ele sofrer. Ele só dormia com a mão na perna dele, ali orando, e ele fez um compromisso com Deus, aleluia. E a vida dele começou, tudo que ele tinha ganho foi tirado, teve que vender apartamento de Caldas, vender apartamento onde que ele estava, acabou tudo. Foi morar em outros apartamentos, foi até acabar tudo, acabou tudo que ele tinha. Ele tinha me dado um carro, eu devolvi para ele de novo, para ele se sustentar. E assim, meus amados irmãos, esse menino passou por uma fase terrível,
mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu filho hoje está bem, é casado, tem 3 filhos, ele é casado com a minha nora Poliana, doutora Poliana, né? Ele se formou também em Direito. Meu filho nessa época teve que trancar a faculdade, depois ele voltou de novo, formou, é advogado também. Tem um serviço maravilhoso ali em Itaberaí, que ele mora com a sua família. É servo de Deus, a casa dele serve ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Superou tudo. Glória a Deus. Um homem abençoado, uma família abençoada. Glória a Jesus. Tem nos ajudado na obra. É uma bênção. Então, eu creio que um dia ele vai contar esse testemunho ainda, porque por ele vai ser muito mais, como que eu digo, mais detalhado, né? Porque ele sabe contar direitinho por tudo onde ele passou. Estou contando aqui o que eu vi, do que eu vivi, mas o que ele viveu, ele mesmo deve contar. E eu creio que um dia ele vai estar testificando desta grande obra que o Senhor fez na vida dele. Ah, mas ele perdeu uma perna. Melhor perder uma parte do seu corpo do que entrar com todas no inferno, diz a palavra de Deus. E o Senhor diz também que seria necessário ele passar por aquela situação difícil, para que ele pudesse ter esse encontro com Deus. Meus amados irmãos, eu senti de contar esse testemunho aqui hoje, que ele sirva de um exemplo para você, para quem quer que seja. Foi uma dor, mas foi uma dor na presença de Deus. E até hoje, meu filho, ele dirige para todo lado. Ele vai daqui para o exterior, ele trabalha, eu não sei falar muito bem, é na área de esporte. Atua também como advogada, a esposa também. E então ele voa, ele tem uma força, uma garra tão grande. E eu devo tudo isso a um Deus tão vivo e poderoso. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Grande é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estou aqui para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha casa, na minha família. Esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar. E tenho vários outros, de várias bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada vida que está ouvindo ou que vai ouvir ainda este relato, esse testemunho glorioso do Senhor, que o Senhor fez na minha casa, na minha família, na vida do meu filho Marcos Roberto. Pai, eu te peço a proteção sobre a minha casa, sobre cada um de nós, sobre a minha geração, Senhor. Sobre a vida de cada um desses que estão me ouvindo, Senhor. Que a bênção e a vitória chegue na vida deles, ó Deus eterno. E que eles possam, nos momentos de dores, cantar este louvor que o Senhor nos deu. Se estás chorando, dê glória a Deus. Porque mesmo em meio ao seu choro, Deus está trabalhando. Deus, Ele está fazendo o impossível. Ele está tratando com você, tratando com aquela pessoa, e a vitória é sua. Não importa a forma que vai ser, mas o importante é que Deus está no controle e Ele não vai entregar a vida dos teus nas mãos de Satanás, porque você está orando, porque você está clamando, e o nosso Deus é um Deus de vitória. E creia que o Senhor tem vitória para você, o Senhor tem vitória para cada um de nós. Então somente creia e verás a glória de Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo encontro com Deus. Vocês que são as preciosidades de Cristo, fiquem todos na gloriosa e doce paz do Senhor Jesus.